Bom dia, amados. Meu nome é Elias. Eu estou aqui para tratar de um assunto que foi muito relevante na experiência do apóstolo Paulo, em tratando com uma igreja que ele fundou em Corinto. Corinto era uma cidade portuária, uma cidade multicultural, e ali havia plenas possibilidades de contaminações espirituais e contaminações morais, e o apóstolo Paulo, preocupado com isso, resolveu expor a seguinte instrução que nós encontramos em Coríntios: porque andamos por fé e não por vista, muito desejamos também ser-lhe agradáveis, porque o amor de Cristo nos constrange. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos. E fala a vocês como a filhos. Peço que também vocês abram o seu coração para nós. Não vos prendais a julgo desigual com os infiéis. O apóstolo Paulo, sabendo da importância desse tema e como nós mesmos estamos experimentando na nossa vida diária, é um tema aparentemente controverso, mas ele quis dar ênfase à importância de obedecer a essa instrução, e ele elencou algumas perguntas retóricas para que você tivesse a noção da gravidade destas decisões de fazer para você mesmo escolhas de ter relacionamentos íntimos com alguém que não possa garantir o pleno sucesso nos seus empreendimentos. E ele disse as seguintes palavras: não vos prendais a julgo desigual. Por quê? Que acordo tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Então, antes de abordar diretamente este tema do julgo desigual, eu quero dizer que a premissa pela qual nós baseamos a nossa exposição é que nós somos templos do Deus vivente. E essa metáfora enfatiza que o relacionamento íntimo leva à contaminação moral e espiritual, seja em termos de idolatria, imoralidade ou simples contraste de valores. Ressalte que esse assunto é pertinente no que tange a sua aplicação em diversas áreas da nossa vida. Por exemplo, na agricultura, nas relações comerciais e também nas associações conjugais. Na agricultura, o jugo era uma peça de madeira que era colocada no pescoço de animais para puxar com eficácia um arado. Em Deuteronômio capítulo 22, versículo 10, a Bíblia proíbe a colocação de um jumento com um boi. Por quê? Para fazer esse trabalho, é conveniente que os dois animais tenham o mesmo porte, tenham a mesma capacidade de realizar o trabalho. E se um deles é mais fraco, um vai machucar o outro na execução da tarefa. Nas relações comerciais, nas empresas, também o jugo pode ser comparado como um contrato com cláusulas pétreas que limitem a atitude de um dos sócios em tomar algumas atitudes que os outros considerem injustas ou inadequadas. Por quê? É improvável que uma empresa possa ser bem-sucedida se não houver acordo. E aquelas cláusulas representam o jugo que impeçam que a empresa chegue à falência. E no caso das relações conjugais, das associações conjugais, a própria Bíblia nos adverte: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? E eu queria destacar um exemplo que é bem conhecido de Salomão. A Bíblia diz que ele foi um homem sábio, e nós sabemos que ele teve grandes oportunidades de tomar grandes decisões, mas nessa área ele falhou, porque com as suas muitas mulheres com cultura e crenças diferentes, ao final da sua vida ele foi achado traindo a sua fé em Deus e se prostrando a ídolos. Então, não é porque você é muito inteligente ou que você é capaz que você estará livre de vir a cometer algumas impropriedades para agradar a sua esposa ou ao seu sócio ou mesmo a si mesmo.
Então, nos relacionamentos, Paulo está ensinando: escolha alguém que caminhe com você em direção à eternidade. No lado prático, eu queria relembrar também nesse contexto que o apóstolo Paulo diz: foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, há incompatibilidade de fé, então haverá grandes e graves consequências. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. As influências relacionais, nós podemos destacar algumas informações de importância para você que está começando com o namoro. A comunicação contínua, aberta, honesta e respeitosa ajuda a esclarecer expectativas de futuro que são fundamentais sobre fé, sobre vida cristã e vida familiar. Convém você deixar claro que continuará professando a sua fé, participando das atividades de sua igreja e não pretende afastar-se da sua igreja para agradar ao seu futuro cônjuge. Acordo prévio sobre a educação de filhos, porque em caso de tensão, não sabemos a quem eles irão acompanhar. E não custa dizer orar e vigiar. A oração sobre a santidade e saúde do relacionamento e vigilância com amor genuíno, evitando tentações românticas, como muitas horas a sós, conversas longas na madrugada ou frequentar ambientes inadequados. O jugo traz desafios profundos e eu elenquei 3 áreas. Os desafios espirituais. Primeiro, comprometimento de convicções. Visões diferentes levam a destinos e caminhos inevitavelmente diferentes. Um quer viver para Cristo, o outro não entende o porquê. O outro desafio espiritual é a intimidade, comprometida também, porque o cônjuge que ama Jesus deseja orar, crescer e servir, mas sozinho tudo fica mais pesado. Olhando esses desafios pelo lado prático, há conflito de valores. Não é o ser ou não ser crente que determinará o sucesso do seu casamento. Ser cristão é ser templo do Espírito Santo, ser corpo de Cristo e filho de Deus. Só não haverá jugo desigual se ambos estiverem debaixo do jugo de Cristo, que é realmente a proposta para os filhos. Frequentar a igreja, ser boa pessoa, não é também uma garantia de que vai haver um casamento bem-sucedido. Mas se faltar esses 2 detalhes, convém não casar. O sucesso não depende só dos 2. Deus é parte dessa aliança e quer ter primazia. O sucesso é a forma com que a pessoa se conduz no relacionamento e quem ela coloca no centro, se a Deus ou o seu próprio ego. Vezes sem conta, quando o casamento enfrenta desafios, alguém se pergunta: onde errei? O que faltou fazer? A resposta é uma palavra: obedecer. Olhai para as aves dos céus, olhai para os lírios do campo, e não fiqueis ansiosos. O vosso Pai sabe todas as coisas que vocês necessitam. Busca primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas serão acrescentadas. Não vos inquieteis. Paulo não estava proibindo o amor, mas estava protegendo o propósito. O jugo desigual fere o chamado, o crescimento espiritual e traz consequências práticas. Fiel e o infiel são totalmente heterogêneos em sua natureza e propósito, indicando que o amor sem aliança espiritual é uma construção com bases diferentes. Os desafios relacionais. Diferença de ritmo. O jugo desigual pode acontecer entre 2 pessoas com o mesmo tipo de fé. Insistir é ruína na certa. Ou escândalo externo, ou morrer interno, onde a vida vai passando de alegria e descoberta a conformismo e passividade. Às vezes se casa por causa da família ou porque o outro
é bom, agradável, tem dinheiro, é responsável, mas isso não sustenta a união a dois, pois ele de repente enxerga que o outro está caminhando com propósitos diferentes. Alguns se opõem de ir à igreja, outros proíbem ou dificultam o fazer as coisas relacionadas com o culto, como acampamentos, vigília. Ser fiel, manter um relacionamento com a família cristã pode virar um conflito se o seu ente querido não enxerga, não entende. Nessa hora, o parceiro que tem mais a perder se cala, se conforma, entra numa passividade total, anula-se, vive uma vida interna miserável por causa de uma estrutura familiar falida. Frustração, culpa, ansiedade, solidão são sentimentos que atingem quem não compartilha a mesma fé. Há perguntas que não querem calar. Será fácil viver com um cônjuge descrente? Será difícil e exigente o viver em dois mundos diferentes, tentando descrever a cor para uma pessoa cega desde o nascimento? Quanto mais quando se trata de fé, percepções e sentimentos espirituais profundos. Quando vierem os filhos, isso os afetará. Você está disposto a fazer concessões? Quem seguirá a fé de quem? Quem baixará a guarda primeiro quando os princípios forem questionados? Casou? Então você tem um problema. Seu papel agora é perdoar, mesmo que seu cônjuge não esteja mudando. O perdão abre seu coração para a direção do Senhor. Seja um exemplo cada dia e ore fervorosamente pelo bem-estar seu, para suportar as adversidades e do seu cônjuge. A falta de comunhão espiritual no lar, frustração, solidão emocional por não contar com o apoio de fé dos outros irmãos. O cônjuge incrédulo pode sentir-se rejeitado por determinadas práticas religiosas, gerando atrito, reação negativa, críticas externas de familiares e amigos, gerando confrontos. Portanto, seja realista. Se você casou, a sua missão não é incomodar para o outro se acertar com o Senhor. Ele só será conquistado por seu amor, respeito, exemplo e genuína misericórdia. Seja paciente, Deus ama o seu cônjuge mais do que você. Não atrapalhe o Espírito Santo, só Deus pode mudá-lo. Permaneça em oração, essa é a sua primeira arma, e confie no Senhor. Cale-se, não reclame, haja com amor divino. O amor demonstrado pode fazer milagres. Seja autêntico, não tenha medo de revelar suas fraquezas. O cônjuge que luta com questões de fé precisa de um parceiro seguro e gentil para querer voltar para casa. Mantenha-se equilibrado e dedicado a Cristo. Cuidado com a superespiritualização e o hiperreligiosidade. Isso pode prejudicar os seus esforços, tanto quanto a apatia. Finalmente, eu queria deixar com você uma recomendação. Se seu desejo pessoal foi mais forte que a orientação bíblica, isso tornou-se uma armadilha para a sua felicidade conjugal, pois essa felicidade não está associada à liberdade irrestrita. Felicidade tem a ver com as escolhas acertadas. Namorados, a vida a dois é um assunto importante. Não será demais dedicar tempo para meditar e escolher com muito cuidado a pessoa com a qual você compartilhará os melhores momentos do seu futuro. A Bíblia ainda diz que você, casado, deve fazer tudo para que seu testemunho seja uma porta sempre aberta para que seu cônjuge conheça também a felicidade em Cristo. As pessoas sensatas fecham os ouvidos aos conselhos, são surdos aos apelos de amigos e de Deus. Uma advertência é considerada até intromissão. Quem é fiel o bastante para se pronunciar pode ser tratado como inimigo. Mas eu peço que você meça as consequências, mas não se cale. Se você tem alguém que está se enveredando por esse caminho, você é a boca de Deus para poder compartilhar essa palavra com ele, para que ele tenha tempo de não impedir a sua própria felicidade.
Que o Senhor o abençoe.